sua composição corporal. Você já deve ter visto vários métodos diferentes. Dobra cutânea, balança de bioimpedância. E hoje eu vou explicar para vocês qual a diferença entre as inúmeras balanças de bioimpedância que a gente tem no mercado e quais são as mais precisas e o que a gente tem que ficar atento. Hoje eu trouxe para vocês um assunto que é bem polêmico, eu posso dizer, entre os profissionais da área da saúde, que é o método de avaliação da composição corporal. Então, entre os educadores físicos, nutricionistas, médicos, nós temos inúmeras formas de avaliar a composição corporal do paciente e identificar ali qual é o melhor método para ver o percentual de gordura, quanto de massa muscular o paciente tem, quanto de água, proteína, enfim, inúmeros dados aí. Eu, no consultório hoje, uso a balança de bioimpedância, a Embody, tá? Ela é uma das balanças de bioimpedância que são mais precisas do mercado. Ela é bem equiparada com a balança de bioimpedância, com o aparelho, na verdade, de bioimpedância, que é um aparelho onde a gente faz com o paciente deitado e a gente utiliza eletrodos para fazer a leitura da composição corporal. Você já deve ter visto, talvez ter feito com algum personal, com a balança de bioimpedância, que são balanças mais simples. Tem inúmeras no mercado. Se você der um Google aí, você vai ver que tem de diversos preços, de diversas maneiras de fazer a avaliação de composição corporal pela bioimpedância. Até pouco tempo atrás, uma paciente chegou para mim no consultório falando que não queria fazer a bioimpedância comigo porque ela já tinha feito com o personal dela. E aí eu perguntei qual é o modelo da bioimpedância, né? Quais foram os parâmetros que foi utilizado para fazer a leitura da composição corporal, porque tem um protocolo certinho para fazer, porque senão você vai sofrer a variação e vai dar um exame e vai dar falso positivo. Então tem que seguir certinho o protocolo. E aí ela me falou, me mostrou o exame e tal, e eu expliquei para ela o que eu vou explicar para vocês agora. Qual é a diferença entre essa balança, que é uma balança profissional, com as outras balanças que a gente vê no supermercado? Se vocês observarem, essa balança, ela tem... Vou até contar para vocês. Então, tem 2 eletrodos, né, na parte inferior. Então, 2 eletrodos no pé direito, 2 eletrodos no pé esquerdo. Nós temos na haste dela, que ela tem uma haste, a gente tem 2 eletrodos, né, um que vai em cada polegar e um eletrodo na parte de trás que ela pega a mão inteira. Então, se a gente pensar, são 4, são 8 eletrodos. E a balança de bioimpedância, ela é uma corrente elétrica que passa pelo seu corpo e faz a análise da composição corporal. Qual é a maior diferença com as balanças que a gente vê no mercado, né, para comprar? A maioria, ou ela vai ter o eletrodo só na parte inferior, então é o eletrodo apenas nos pés, ou eletrodos apenas nas mãos, que você segura aqui. E aí, o que a gente vê? O que os estudos mostram? As balanças que a gente pega só aqui na mão, a corrente elétrica, o raio, ele vai fazer uma aferição, não é tão preciso porque ele pega só esse eixo do corpo. Inferior, pega só o eixo de pés e pernas. Então, por isso que tanto a balança de bioimpedância, né, o aparelho de bioimpedância que a gente faz com o paciente deitado, a gente coloca eletrodos nas mãos, no punho, no tornozelo e no pé, para ter o corpo todo ali passado, a corrente elétrica passada pelo corpo todo, e essa que você faz em pé também. Então, a gente tem os 8 eletrodos ali para fazer essa leitura. E qual que é a principal, assim, o que são os principais critérios? Quem é meu paciente sabe que tem que seguir o protocolo, gente, não tem como. Quais são eles? Mulher não pode estar em período menstrual para fazer o exame, não pode ter feito consumo de nenhuma bebida que contenha cafeína, não pode ter feito exercício físico nas últimas 8 horas que colocam o exame, que fazem o exame, não pode ter consumo de bebida alcoólica por 48 horas e tem que estar em jejum absoluto de 4 horas. Se não tiver seguido esse protocolo certinho, não faz o exame porque dá alteração. Ou vai aparecer que a água tá maior, ou vai aparecer que tem um percentual de gordura maior. Então não tem jeito. Quem é paciente meu sabe. Chegou no consultório no dia da consulta, a gente faz toda a consulta, mas não faz a bioimpedância, faz um outro dia. Ou se a minha secretária entra em contato ali e o paciente fala, esqueci, acabei consumindo cafeína. A gente faz o reagendamento, porque eu não faço, porque dá alteração, tá? Qual que é a vantagem da bioimpedância? O que é legal? A bioimpedância, a gente só tem 2 restrições. A gente não pode fazer em gestante e a gente não pode fazer em pacientes que têm marca-passo, tá? Então, são essas 2 restrições. Mas a gente pode fazer em paciente obeso, a gente pode fazer em crianças, adolescentes, idosos. Então, abrange todo o público.
Já, por exemplo, o método de dobra cutânea, que é o que eu falo de dar o beliscãozinho, que a gente tem a prega, a gente já tem maiores limitações. É uma outra forma da gente ver a composição corporal, mas, por exemplo, eu não posso fazer em obesos, porque dá valores superestimados. Então, eu acho um bom método para se treinar no consultório. É um método rápido, mas tem que seguir o protocolo e ele é bem eficaz comparado a essas outras balancinhas de bioimpedância que a gente compra por aí. Então, quando você for fazer a balança de bioimpedância, fazer um exame de bioimpedância, siga esses protocolos que eu falei para vocês, faça o jejum, não faça injeção de bebida alcoólica. O que eu falo, né? Às vezes o pessoal fala, ai Larissa, mas e se eu quiser ali para ter um parâmetro, né? Se eu tô evoluindo, se eu não tô... Eu não vejo um problema, desde que você compare o resultado da sua balança, dessa balança mais simples, com o resultado da balança mais simples. Fez uma balança de bioimpedância que é específica, como a minha aqui no consultório, vai comparar o resultado com ela. Mas siga o protocolo tanto para quando você faz um consultório com médico, nutricionista, enfim, quanto para essas balanças mais simples também. Mas tem diferença entre as duas e dá diferença sim nos resultados. E qual é uma vantagem de a gente fazer bioimpedância? É olhar a composição corporal além do peso corporal. Por quê? Muitas vezes a gente faz aquela continha do IMC e aí quando a gente observa a classificação, fala assim, nossa, tipo, eu tenho 80 quilos, eu tô obeso. Mas visualmente, a pessoa não se vê obesa. E aí, quando a gente faz a bioimpedância, a gente consegue ver separadamente. Então, peso, massa muscular, gordura corporal, proteína, águas, minerais, gordura visceral, a taxa metabólica basal. Então, vários índices. E aí, quando a gente identifica lá no exame de bioimpedância que essa pessoa de 80 quilos que pelo IMC estava obesa, o ponto é que ela não estava obesa, é que ela tem bastante massa muscular. Então, a classificação de olhar só o peso e só o IMC, eu falo que ela é muito superficial. E quando a gente faz um exame desse, a gente consegue ver realmente como a pessoa está. Então, também o contrário também é válido. Então, as pessoas que são muito magras, né? A pessoa olha, é magra ali, tá normal. Quando faz a bioimpedância, muitas vezes a gente vê que a pessoa tem muita gordura corporal e não tem praticamente nada de massa muscular. E aí a gente faz um trabalho, faz uma estratégia para avaliar e tentar melhorar essa composição corporal em ambos os casos, tanto para ganhar massa muscular quanto para perder gordura corporal. E o que eu acho muito importante até falar isso para vocês, para mim, mesmo a bioimpedância dando inúmeros parâmetros, né? O paciente às vezes vem ali com uma expectativa de peso na cabeça. Não existe assim um peso ideal, existe uma composição corporal que o paciente vai se sentir bem, vai se sentir confortável. Então, é legal a gente ter parâmetros, mas é importante também saber analisar esses parâmetros. Não pode fazer bioimpedância e ficar, nossa, bioimpedância deu que eu tenho que ter 12 quilos de gordura. O paciente já está com 20 quilos, está super bem, a saúde está ótima, os exames estão ótimos, mas ainda assim fica lá querendo baixar. Então, a gente tem que ter também bastante bom senso quando faz a leitura desse tipo de exame. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho a diferença entre as balanças, compreendido o porquê de fazer um exame de bioimpedância. E se você tem mais dúvidas sobre algum produto, alguma coisa relacionada à nutrição, deixa aqui nos comentários que eu venho responder para você depois.